Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui hoje agora para falar para vocês sobre o Brasil do período Vargas, tá? Em especial dos anos 30 aos anos de 1945. Depois a gente vai ver o Brasil populista, tá? Você tem lá acho que é Gaspar Dutra, depois em Kubitschek, depois acho que é João Goulart e outros, posso estar enganado. Então depois desse vídeo você tem as democracias populistas, depois o Vargas de novo, o poder, e aí vem a ditadura militar, com outras democracias. Digo, depois de algumas outras democracias depois do Vargas, você vem a ditadura militar, e aí a ditadura é ou um assunto muito longo e muito com muito assunto para ser tratado, muito conteúdo a ser tratado e deve ser tratado. Tá? Mas antes de começar, peçamos a Deus que esteja conosco, que nos ajude, nos dê sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento, para que possamos seguir nosso estudo de agora com tranquilidade, com amor, com paz, e acima de tudo, encontrar, né, essa união plena entre o conhecimento e a glória de Deus, que é o que Deus nos chama. Amém? Bom, eu vou provavelmente dividir esse estudo, perdão, em dois, tá? A primeira parte vai ser o Brasil constitucional, governo Vargas constitucional, que é a primeira parte, e depois o Estado Novo. E aí, o Estado Novo, eu vou fazer um vídeo só para ele, porque tem muita coisa para falar só sobre o Estado Novo, tá? Mas enfim, para começar de maneira bem, né, inicial, a gente tem que entender que o período Vargas ele está posicionado historicamente logo depois das repúblicas oligárquicas. E na época das repúblicas oligárquicas, a gente tem algumas estruturas políticas, econômicas, sociais, enfim, que são estruturas políticas, econômicas, sociais oligárquicas, ou seja, nas mãos de poucos. Então, ou seja, o povo estava extremamente mal com isso. O povo não queria isso, o povo não gostava disso, dessa dominação. Né? Alguns historiadores nem dizem que era uma república, uma democracia, porque havia muitas fraudes, enfim. E aí, na época, quem estava no poder era Washington Luiz. Tá? Ele chega à presidência em 1926, depois de Arthur Bernardes. E o Washington Luiz era, posso estar enganado, mas ele era paulista. Tá? Lembra que na República do Café com Leite, um paulista tinha que ajudar um mineiro, e aí um mineiro tinha que ajudar um paulista logo depois de ser eleito, e assim ia se perpetrando a dominação oligárquica da política brasileira. Pois é, Washington Luiz, ele segue o governo dele, promovendo oligarquia, promovendo ruralismo, promovendo políticas agrárias, promovendo um plano de contenção, um plano de defesa contra a crise da Depressão de 29, que ela bateu muito forte em cima do Brasil, porque o principal elemento de exportação, que era o café, foi muito prejudicado. E o principal vendedor para o qual o Brasil vendia, exportava o seu produto, também foi muito prejudicado, que era os Estados Unidos. Então, foi assim um efeito dominó gigantesco. E aí, no início do mandato dele, do Washington Luiz, diante disso tudo, ele recebe muito apoio de uma oligarquia específica, de um grupo oligárquico específico, que era o grupo sulista, o grupo do Rio Grande do Sul. E isso muito por quê? Porque Washington Luiz havia indicado um sulista, um gaúcho, para o Ministério da Fazenda. E o nome desse sulista? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era esse nome. Só que foi chegando no final do mandato do Washington Luiz, as coisas foram desandando. Ele foi perdendo força pública,
ele foi desagradando algumas oligarquias e aí chegou no estopim. Qual que foi o estopim? O Washington Luiz, qual que era o trato, qual que era o acordo? Claro, não era um acordo assinado, mas era um tratado, digamos uma, perdi agora a palavra, mas era um contrato social, digamos assim, assinado. Não era visto, não era visível, mas estava ali um trato feito. Qual que era a ideia? Washington Luiz era paulista. Washington Luiz, paulista, deveria apoiar um candidato mineiro ao poder. Tudo bem? Só que o Washington Luiz não fez isso. O Washington Luiz apoia um candidato dele de São Paulo, chamado Júlio Prestes. A reação dos mineiros foi de uma raiva tão grande que eles se juntam com duas outras oligarquias, adivinha quais? Rio Grande do Sul e Paraíba, e eles lançam o Getúlio Vargas para presidente. E o vice dele, um paraibano, lembra a oligarquia da Paraíba? O vice dele era João Pessoa, tá? E aí, dessa forma, você cria, você molda a aliança liberal que a gente hoje fala que eram os opositores de Washington Luiz. Basicamente, a corrida política da época foi uma bagunça. O Washington Luiz foi acusado de usar a máquina pública, de usar de seus poderes políticos, de abuso de autoridade, de manipulação política. Lembra que na época havia muitas fraudes eleitorais. E aí, Júlio Prestes vence a eleição do Getúlio. Só que o pessoal não aceita. E aí o que eles fazem? Não, vamos nos opor. Vamos nos Vamos ser um grupo de opositores, um grupo de adversários políticos. Agora a gente vai para bala mesmo, para ação. Só que até ali ainda estava meio que controlado. Eles estavam pensando em conspiração, em ataques e tal, mas estava tudo muito controlado, tudo muito seguindo um fluxo mais tranquilo. Só que aconteceu uma questão que isso aí incendiou tudo. Isso aí ebuliu. Aí o trem desandou. Que foi o assassinato do João Pessoa, que era o vice do Getúlio. O João Pessoa ele foi assassinado. Não se tem certeza se foram mesmo o pessoal do Júlio Prestes. Não se tem certeza se foi o pessoal do Washington Luiz. Não se tem certeza de nada. O que se sabe é que o João Pessoa ele foi assassinado por questões estaduais, política estadual. Lembra que ele era muito influente na Paraíba. Misturado também com motivações passionais, questões assim, pessoais. Só que a outra parte, obviamente, usou desse atentado, usou desse assassinato para falar que o Júlio Prestes havia tentado contra a vida do João Pessoa. E isso aí causou uma rebuliço. De norte a sul do país, o pessoal começou a aderir à causa revolucionária do Getúlio. Só que nada acontece. Eles vão para o Rio de Janeiro esperando um conflito e não acontece. O pessoal se manteve pacífico. Getúlio chega no Rio como líder da revolução e chefia o governo provisório. Júlio Prestes ele não age, ele não cria nenhum conflito, nenhum confronto contra o Getúlio. Então agora a gente vai falar sobre o governo provisório de Getúlio Vargas. Então, nesse governo provisório, quando ele assume esse governo provisório, o Vargas ele trabalha para quê? Consolidar a influência dele no corpo político. Ele era ministro da Fazenda já, então ele já tinha uma experiência. Ele era governador do Rio Grande do Sul, se não me engano, também, antes de ser ministro. Mas ele queria agora ser a figura, o figurão da política brasileira. O grande nome da política brasileira.
cara da política brasileira. E aí, isso em meio ao quê? Ele queria angariar o apoio de quê? Daqueles que eram contra as oligarquias, daqueles que eram contra as estruturas políticas vigentes, daqueles que eram classe média, pessoal das cidades, as fábricas, as indústrias. A política do Getúlio é isso aí, é centralizada nisso aí. E aí a gente vai ver que o Vargas, quando ele sobe ao poder, ele implanta uma série de medidas que a gente chama de medidas provisórias, que elas vão marcar a primeira fase do governo dele de maneira assim total, absoluta. E aí os mais importantes setores políticos, econômicos e sociais foram assim diretamente afetados por essas medidas. Então você tem lá, você afasta os governadores do estado, já isso a gente já está começando as medidas. Afastamento dos governadores do estado que haviam sido eleitos na República Oligárquica, porque foi fraude eleitoral, foi fruto de fraude, foi fruto de como é que eu posso dizer, né? Foi fruto de roubalheira, Vargas falava, né? Foi manipulado, foi injusto. Então, o que, que o Vargas fez? Ele nomeia interventores federais no nome dele para cada estado. É isso que acontece. Isso, por que, que ele faz isso? Porque ele atrai um apoio militar muito grande, porque ele começa a nomear militares e minimiza a oposição dele nos poderes executivos. Então, concorda comigo que um governador que foi eleito pelos oligarcas, quando olha para o Getúlio, olha um inimigo? O Getúlio tira esse cara do jogo, põe um cara que ele colocou lá, melhora 1000 vezes o cenário para ele. Dissolução das câmaras, seja elas municipais, estaduais, federais, ele acaba com tudo. Tudo fica suspenso, todas as funções legislativas ficam suspensas. O ensino religioso se torna obrigatório sob responsabilidade de quem? Da Igreja Católica. Da Igreja Católica Brasileira. Que era a maior instituição do Brasil, né? A maior religião brasileira. Ele começa a comprar e estocar café no intuito de manter o preço do produto que ele ainda estava exportando. Veja, lembra que o café tinha passado por uma crise na República do Café com Leite com a crise de 29, com a depressão, com a grande depressão do mercado. Então ele comprava o café e aí tem a famosa época, né, que ele tocava fogo no café para que o café não, não prestasse mais, para que acabasse com o café e o preço do café subisse por falta. E aí eles conseguissem exportar por um valor maior. Bizarro, né? E aí ele cria um ponto central do governo dele, que vai perpetuar, inclusive, que é o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que vai criar, por exemplo, a questão do salário mínimo, da CLT, isso mais pra frente, tá? Agora não. Vai criar ali CLT, salário mínimo, direitos trabalhistas. Isso aí é o ponto central de toda a figura do Vargas como político e especialmente como ditador também. O Estado Novo, né? Então, qual que é o grande ponto de todas essas medidas? Criar uma relação de domínio entre o Estado e o indivíduo. O indivíduo, o operário, deveria ter influência geral, total e absoluta do Estado. Tá? Essa é a ideia. A submissão passiva, uma submissão gradual dos trabalhadores ao Estado brasileiro. Tudo bem? Ao governo central. Mesmo contrariando muitos grupos que apoiaram o movimento que o levou ao poder, o Vargas manteve muitas políticas de valorização do café, do agrarianismo, porque, querendo ou não, era a maior parte da economia do Brasil na época e até hoje. Se hoje é ainda, imagina na época. Então Vargas não poderia simplesmente tacar o pé na bunda do
pessoal da agricultura, porque ele quis. Não, ele não pode fazer isso. Mas aí ele começa a mitigar os caras. Olha, não, a força de vocês é demais, vou dar para outras pessoas. Vou distribuir isso aí direito. Ao bel prazer dele. Bom, e aí a gente entra num ponto na história do governo provisório, um ponto específico que eu vou entrar com vocês agora, que é a Revolução Constitucionalista de 1932. Também na época, tá? O governo provisório, eu esqueci de comentar, mas o governo provisório ele segue de 1930, que é quando acontecem as eleições do Getúlio Vargas, perde e invade o Rio de Janeiro, toma o poder. Então é de 1930 a 1934. De 34 para 37 você tem um governo constitucional, formado pela Constituição. Depois de 37 a 45 você tem um Estado Novo. Então são 3 tipos de governo em 15 anos. Uma bagunça. Que é o ponto da Revolução Constitucionalista de 32, que acabei de falar, que aconteceu em São Paulo. Por que aconteceu isso, Caio? Pelo amor de Deus. Lembra que os paulistas, cafeeiros, eram os grandes dominadores da política? Washington Luiz era o quê? Paulista. Júlio Prestes, paulista. O grande produtor de café do Brasil, os paulistas. Então veja que os paulistas estavam se sentindo muito prejudicados com a ascensão do Vargas ao poder, porque eles foram tirados do governo, eles foram tirados daquele centro, eles foram a economia de São Paulo diminuiu porque o café deixou de ter a importância que tinha no cenário político. Econômico nem tanto, porque o café continua muito forte, mas político, sabe, de influência política. Os cafeeiros, né, paulistas, eles perdem força para a industrialização do Brasil. Então, isso incomoda muito o pessoal de São Paulo, e eles começam a exigir, as lideranças políticas paulistas, né, eles começam a exigir, após 1 ano e meio ali de governo provisório, a normalização institucional das estruturas políticas. Então, o que isso quer dizer? Tá tudo desordenado, tá tudo errado, tá tudo bagunçado. O que a gente quer? A gente quer organizar isso aí de novo, reorganizar o Brasil. É isso que eles queriam. Que as instituições brasileiras voltassem à ordem. Essa era a ideia. Então o que aconteceu? De todas as pré-requisições de São Paulo, tinha uma que era a mais proeminente, a mais pujante, que era a elaboração de uma nova Constituição. E o Vargas, ele prometia, né? Ele falava, vai ter, e nunca tinha, nunca vinha. Essa Constituição nunca saía. E os caras ficavam bravos, porque eles falavam que queriam a Constituição, Vargas não liberava. Então o que eles decidiram fazer? Conseguiram se levantar, decidiram fazer uma manifestação. E aí foi nessa manifestação de maio de 32 que aconteceu um dos episódios mais importantes da história do Brasil do Vargas. 4 estudantes de nomes. Não são os nomes deles específicos, tá? Mas é assim que eles são conhecidos. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4. Foram para a manifestação e eles foram mortos pelas forças federais. Pelas forças de repressão do governo. Isso foi um escândalo para a época. Os paulistas ficaram odiados que isso aconteceu. Queriam a cabeça do Vargas. O que eles decidiram fazer? Vamos fazer uma revolução. Não dá mais. E adivinha qual era o lema, qual era o grande símbolo da sociedade secreta criada para combater o governo Vargas, para organizar a revolta armada? MMDC. Martins Miragaia Drauzio Camargo, MMDC. Então, lembra que a morte desses caras foi assim, um pontapé inicial para o que aconteceu depois. Assim, uma coisa de doido que aconteceu.
Isso aí aconteceu no dia 23 de maio de 32. E foi uma coisa tão grandiosa, né? Que posteriormente criaram obeliscos, deram o nome de avenida, só por conta desse acontecimento. Tá? E aí acontece lá a Revolução. Né? Você tem lá os acontecimentos que eu descrevi agora. E em julho, 9 de julho, aí finalmente acontece a Revolução Constitucionalista de 1932. Basicamente, a Revolução Constitucionalista ela foi iniciada, ela foi, né, idealizada por todos os grupos hostis ao Vargas dentro de São Paulo. Só que concordamos que é difícil você enfrentar o próprio governo quando você não tem apoio de outros países, outros estados. E foi justamente isso que aconteceu. Os paulistas acharam que os mineiros e outro pessoal lá das outras oligarquias iriam apoiá-los, mas eles não fizeram isso. Então eles meio que lutaram sozinhos contra o próprio governo, que é muito difícil. Porque o governo ele detém muito mais poder de fogo, ele detém muito mais poder de infraestrutura, alimentação, suprimentos. E aí, por conta desses fatos, eles foram derrotados 3 meses depois da Revolução, em outubro, tá, de 1932. Mas a mobilização da época foi tão grande em volta disso, foi tão forte, foi um acontecimento tão significativo, digamos assim, que era impossível, de certa forma, você não agir. Não, o pessoal começou a ver que as requisições dos paulistas não eram tão loucas assim. A Constituição, pô, legal, a ideia é boa. Então o que eles fazem? O Vargas, pela pressão pública, decide criar um código eleitoral, decide estabelecer uma justiça eleitoral, decide e aí, enfim, decide criar uma Assembleia Constituinte para estabelecer a Constituição de 1934, que é o que a gente vai ver agora. Muitos partidos políticos foram criados nessa época. E aí você tem lá nacionalismo, regionalismo, corporativismo, muitas ideologias entrando umas nas outras e se espalhando enfim. E as grandes características principais da Constituição é que ela, assim, talvez a principal de todas, deu voz às mulheres. Finalmente as mulheres poderiam votar. E outra coisa, voto secreto. Na época, lembra do voto de cabresto? Que o cara colocava o, os coronéis, né? Dominavam os votos, as eleições, pela força, pela influência dos seus empregados? Pois é, cara. Isso aqui se perde para que agora o voto secreto tenha abundância, tá? Então, essa nova Constituição de que eu estou falando, ela foi promulgada em 16 de julho de 34. Ela mantém algumas características que são fundamentais ali do modelo anterior, como, por exemplo, a continuidade do sistema republicano, o Brasil se mantém como uma república, nos moldes presidencialistas, na figura do presidente. E você tem uma centralização do Estado, domínio do Estado, e obrigatoriedade do voto. Mas o grande ponto de mudança é melhora das relações trabalhistas. Isso aí é uma propaganda básica do Vargas. E direito ao voto. Isso mudou muito. Isso mudou tudo, na verdade. Então, algumas características básicas da Constituição de 34. Todas as empresas estrangeiras deviam manter maioria brasileira em seu quadro funcional. Valorização da pátria,
nacionalismo. Vargas era muito para esse lado. Os recursos hídricos e as riquezas minerais são propriedade do Estado brasileiro. O voto é um direito feminino. O voto é um direito secreto para menores de 18 anos. Estrangeiros analfabetos, eles não podem votar. Mas então ainda há uma certa restrição para algumas partes. Mas veja que o voto secreto, voto direto, aparece aqui. Tá? Você tem lá criação de uma justiça eleitoral, uma justiça só, que a gente ouve como TJI, Tribunal de Justiça Eleitoral. Tá? Então a justiça eleitoral é criada justamente para isso. Para ficar de olho nas eleições. O governo toma para si a responsabilidade de mudar a condição do analfabetismo, então promove a educação na população. E aqui está o ponto central: relações trabalhistas. Olha só as medidas que foram adotadas. Salário mínimo, até hoje tem. Jornada diária de 8 horas, acho que até hoje é assim. Férias remuneradas. Todas essas condições, todas essas medidas, até hoje sofrem eco. Então, você tem uma pluralidade sindical. A Assembleia ela confirma isso, ela aprova isso contra o governo do Vargas. E aí, politicamente falando, a gente tem algumas características também. Vice-presidente não tem mais, foi extinto isso, não existe mais o cargo de vice-presidente na época do Vargas. O período de mandato do presidente passou para 4 anos. E a reeleição em sequência, então, por exemplo, o cara se candidata agora. Para ele se reeleger, ele não pode. Não pode. Ele tem que ele tem que estar no poder, sair do poder e aí se candidatar de novo. Entendeu? Só que o Vargas, malandro, né? O que ele dá de desculpa? Fala, mas o povo não sabe direito o que é democracia ainda. Então, para eu fazer a ponte para a democracia, ele alega que a sociedade não tinha experiência com o jogo democrático e convence a Assembleia a mantê-lo como presidente do Brasil. E ele consegue. Ele consegue. Ele permanece de maneira jurídica, por direito, no cargo até o início de 38. Tá? Em tese. A gente vai ver que ele vai permanecer muito mais. Então, a gente vê que características da Constituição de 34. Direito ao voto feminino, direito ao voto secreto, estabilização das relações trabalhistas, mudanças políticas para a centralização do poder, e assim sucessivamente. E aí agora a gente entra na questão do governo constitucional. Governo Vargas constitucional. Veja que o governo Vargas constitucional ele dura de 34 até 1937, 3 anos apenas. Mas esses 3 anos vão ser assim, malucos, cara. Você tem que. Uma coisa muito importante: o Brasil ele é reflexo da política mundial. Então, se na política mundial a gente tem a ascensão soviética, comunista, por exemplo, no Brasil a gente vai ter. Bem parecido. Se no mundo a gente tem a ascensão fascista na Alemanha e na Itália, no Brasil a gente vai ter. Se no mundo a gente tem a ascensão dos totalitarismos políticos, no Brasil a gente vai ter a ascensão dos totalitarismos políticos. Então veja que o Brasil é um laboratório político. Quer ver se algo vai funcionar? Põe no Brasil. Se funcionar no Brasil, funciona em qualquer lugar. Se desenvolver no Brasil, se desenvolve em qualquer lugar. Essa é a ideia. Então tudo começa no Brasil.
todos esses movimentos eles encontram eco no Brasil. Sonoridade. Tá? Então, na época, dentro do Brasil, haviam muitos grupos políticos diferentes, distintos. Não havia um grupo unificado, né? Não havia uma união entre os poderes, uma união entre os pensamentos. Não havia isso. Muitos defendiam o liberalismo, muitos defendiam o capitalismo, outros defendiam o socialismo, e assim vai. Só que, diante de todos esses grupos políticos, outros defendiam o autoritarismo cientificista, que defendia Estado forte, interventor, burocrata, com valores liberais, apoio à iniciativa privada, tal, não sei o quê. Só que, dentre todos esses grupos, haviam dois que eram os mais extremos, que era a Ação Integralista Brasileira, a AIB, e a Ação Nacional Libertadora, que era a ANL. Para falar mais sobre a AIB, a AIB ela era influenciada pelos movimentos totalitários, movimentos de extrema direita da Europa, que são eles, nazismo, fascismo, etc. Então esses movimentos vão sim, se incutir absolutamente na ideologia integralista brasileira. Já na ANL, a Aliança Nacional Libertadora, você tem uma sigla parecida na Colômbia, que é, acho que é FAC, alguma coisa assim, que era, ao contrário da Aliança Integralista, era mais ao lado comunista. Era totalmente do lado comunista, liderada por um nome bem conhecido que era Luiz Carlos Prestes, que era um político comunista. Em torno da, trabalhando um pouco a questão da AIB, tá? A AIB ela tinha muita influência nos corpos mais altos do Estado brasileiro, da nação. Então, grandes proprietários de terra, membros do clero, oficiais das Forças Armadas, empresários, enfim, todo esse pessoal aí eram extremamente influenciados pela questão do nacionalismo, dos ideais nacionalistas, defesa da propriedade privada acima de todas as coisas, da ordem e da hierarquia. Eles sempre mantinham um lema que era Deus, Pátria, Família. Né? Então, todas essas ideias de nacionalismo eram intrínsecos à ação integralista. Eles eram anticomunistas ferrenhos, partidários totais do uso da força para combater inimigos políticos, reprimir os desordeiros, né? Os baderneiros da esquerda, e propunham que o poder precisava de um chefe, de um homem sério, que vai ordenar o país de maneira integral, por isso o nome, integralista. E eles encontraram no Getúlio Vargas essa figura autoritária, ditatorial, essa personalidade do Vargas. Contribuiu para isso. E quem fundou a Aliança Integralista, a Ação Integralista Brasileira foi o Plínio Salgado, que era um intelectual do movimento modernista que fundou a AIB e começou a defender administrações autoritárias do governo. Bom, em contraposição, a questão da ANL agrupava todas as forças da esquerda. Não somente as comunistas, mas todas as forças de esquerda no Brasil. Então, havia na ANL um apoio explícito da União Soviética, que estava se estabelecendo como uma potência política
na Rússia, na Europa. E o Prestes, que era o Luiz Carlos Prestes, ele era um líder político muito famoso, muito popular na época, que lutava contra o Vargas, contra os integralistas. E gerou essa polarização. Comunistas de um lado, comunistas de outro. Então, algumas aquisições do movimento socialista, né? Reforma agrária, progressismo, direitos progressistas, nacionalização de todas as empresas estrangeiras, enfim. No início, a ANL era um pouco mais subliminar, ela era mais tranquila, mais uma pegada mais, ela se escondia um pouco para não receber muita pancada do Vargas. Mas depois da Constituição de 34, né, depois que os comunistas veem que, poxa, o pessoal conseguiu lá em São Paulo, a gente também pode, aí eles começam a bater mais forte, ter mais posicionamentos claros, contundentes. O Prestes, que era o líder, começa a se opor de maneira assim diametralmente oposta, se opor de maneira oposta, mas ele começa a se opor de maneira frontal aos ideais do Vargas. E aí os discursos do Prestes começam a assustar o pessoal. Só falando, não, a gente tem que dar um jeito nisso. Não dá pra deixar o cara falar essas coisas. E aí o que, que eles fazem? O Prestes decide dar um golpe. Decide fazer uma revolução comunista. Tentativa de revolução comunista. Só que dá errado. O Vargas pega ele no pulo. E aí o Vargas usa dessa tentativa do Prestes para se promover politicamente. Para mostrar que ele é o grande pai da nação brasileira. Tá? Então, o que, que eles fizeram? Eles começaram a saquear, assaltar instituições financeiras, etc, etc. E aí, só que o governo brasileiro era preparado para isso, e aí eles fizeram uma oposição assim violenta pro que aconteceu, violenta. Eles assim foram uma absolutamente radicais. Eles pegaram eles no pulo e pegaram de jeito. E não deu muito certo, por quê? Porque os caras não eram muito preparados, né? Os comunistas não tinham preparo nenhum. Até hoje, né? Pra nada. E eles acharam que o movimento era apoiado pelo povo, mas não era. E o povo tava de boa. O povo não queria se meter com política. O povo tava tranquilo. E aí o Prestes, infelizmente para o Prestes, ele não conseguiu. Infelizmente para o Brasil, ele não conseguiu. Só que veja que no Brasil, até hoje a gente vê essa bipolarização, até hoje, política, ideológica, das partes, seja elas extrema direita ou extrema esquerda e tal. A gente vê isso até hoje, né, que você procura disseminar essa imagem caricatural do outro, de que o outro é um assassino, um fascínio, um oponente que eu devo matar e devo destruir. Mas isso é herança. Desde antigamente já tem isso. Antigamente o Prestes via a direita como egoísta, os comunistas, né? Egoístas, insensíveis, né? Capitalistas, safados, imperialistas. E a direita fazia uma propaganda assim da esquerda de forma que eles eram desordeiros, violentos, parasitas do Estado, que desrespeitavam todos os direitos humanos estabelecidos em busca de uma justiça social.
E até hoje a gente vê isso. Só que voltando para a ideia, a repressão contra esses caras foi muito grande de parte do governo. O Vargas decretou um estado de guerra, suspendeu direitos e garantias de 34. Muitos dos comunistas foram presos e torturados pelo Vargas, pelo governo Vargas. Inclusive, o governo nazista de Hitler tinha interesse em alguns cidadãos alemães, perdão, envolvidos no Levante, né, como Olga Benário e Harry Berger. Inclusive, a Olga Benário era mulher do Luiz Carlos Prestes. E a Olga, ela estava grávida dele quando eles foram presos, em 36. E aí ela foi deportada para a Alemanha e morreu no campo de concentração nazista. A filha, né, dos dois, a Anita Leocádia, foi trazida pela mãe do Prestes para o Brasil. E aí o líder só saiu da prisão em 45, logo quando Vargas cai, Estado Novo. E aí um Tribunal de Segurança Nacional realizou julgamentos rápidos com a permissão do governo. Os acusados eles não tinham condições nenhuma de defesa, como um processo comum, ou seja, foi ilegal, absolutamente ilegal o processo. E ele perdurou até 37, até o fim de 37. Lembra que a intentona começou foi em 35. E ela termina em 37, final de 37, então 2 anos. Cerca de 1.400 pessoas foram sentenciadas no tribunal. E qual que foi o grande ponto pro Vargas disso tudo? Ele olha para a intentona comunista, ele olha para o que esses caras tentaram fazer. E isso cria uma vontade no Vargas de se autopromover. Então ele olha para aquele grupo tentando se levantar contra ele e fala: poxa, ocorreu um monte de saque, tudo isso, eu posso usar isso a meu favor. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a alarmar a população. Olha, os comunistas vão nos atacar, os comunistas isso, os comunistas aquilo. E começa a despertar na população um medo da esquerda. Apesar de não deixar de ser verdade o que eles faziam, mas o Vargas deu uma inflada para se autopromover. E aí a ideia de que a ação dos comunistas poderia gerar muitas mortes, roubos, e isso gera na população medo, insegurança. De novo, não deixava de ser verdade a ideia. Como eu disse, felizmente para o Brasil não deu certo, porque ia ser um massacre, uma sanguinolência histórica, sem dúvidas. Um governo comunista aqui. Mas o Vargas usa disso para se promover. Então, o que ele faz? Lembra que o Vargas ele não poderia se candidatar? O governo dele estava acabando. Era 1937, o governo dele estava acabando e ia acabar em 38. O Vargas ele não poderia se reeleger, se recandidatar. Apareceram 3 nomes para o processo. Só que aí, eleitoral, só que aí o que acontece? Do nada, sai uma notícia nos meios de comunicação divulgando um plano de ataque comunista. E a pretensão do plano era tomar o poder por meio da força e da violência, deixando a população assim, aos frangalhos, que era o chamado Plano Cohen, que era uma alusão ao líder comunista húngaro Bela Kun. Descobriu-se mais tarde, e aí olha só o pulo do gato da coisa. O Plano Cohen era falso. Não existia Plano Cohen. Quem tinha elaborado o Plano Cohen era os integralistas, para que o Estado se tornasse mais autoritário, ditatorial. Então veja como a política é uma coisa que nos faz
deixar de enxergar o outro. Olha só o nível, né? Tanto o Prestes, que usa dos roubos para se promover, para promover a ideologia dele, quanto os integralistas que mentiram uma informação. Então, assim, terrível, terrível, pelo amor de Deus. E aí, só que o Vargas olha para isso e fala: olha, aqui há uma chance, né? Aqui há uma oportunidade de me promover e de me manter no governo, que era o mais importante para ele. Então, o que, que ele faz? Ele fala: olha, eu posso resolver isso aí. Ninguém tem tanta experiência no governo quanto eu, ninguém conhece tanto o Brasil como eu, ninguém tem tanta experiência nas estruturas políticas do Brasil como eu. Então a única pessoa que consegue resolver esse problema sou eu que mando. Só um Estado autoritário, forte, centralizado, nacionalista consegue combater as ameaças. Então o que, que ele faz? Ele encontra um pressuposto para se tornar mais autoritário. Essa era a ideia. E aí A e B, por meio do Plínio, demonstra apoio ao Getúlio e ao golpe preparado por ele. Eles suspendem o processo democrático de eleição e dão para o Vargas de mão beijada todos os poderes políticos. Todos os poderes políticos, da estrutura social, tudo. Tudo fica na mão do cara. Só que acontece uma coisa. Os integralistas fizeram isso e esperavam que o Vargas daria para eles, para o Plínio Salgado em específico, que era o fundador, um cargo no governo, que era de ministro da Educação. Veja que é tudo interesse, né? Só que o Vargas não dá. O Vargas não dá o cargo. E os caras ficam revoltados. Então olha só a manobra que o Vargas fez. Ele usa do golpe de outras pessoas para se beneficiar e de uma vez só acaba com o poder dos comunistas, porque agora eles são condenados. E ainda assim, e ainda por cima, dá uma rasteira nos integralistas. E agora todo o poder está na mão dele. E dessa forma o Vargas ele começa a governar por meio de decretos. Ele dava decreto, 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 decreto. E só ia passando, foi seguindo. A oposição era nula, porque ele tomou todas as precauções devidas para que não houvesse uma certa oposição política. Ele cria uma carta constitucional para legalizar o novo governo, e aí dá-se o pontapé inicial para o que a gente conhece hoje como o Estado Novo, ou a ditadura do Vargas. O Brasil ele permanece nesse regime por 8 anos. 8 anos. E só depois de 45, depois da Segunda Guerra, que o Brasil começa a se reestruturar como país. Perfeitamente? E aí, na próxima aula, nós vamos ver sobre os toda a consolidação do Estado Novo, próximo vídeo, a consolidação do Vargas no poder e as características básicas do Estado Novo. Pessoal, o vídeo ficou longo, quase 50 minutos, mas espero que possa ter ajudado vocês. Deus possa abençoar, proteger, guiar, iluminar. Espero que vocês possam ter um tempo de estudos muito abençoado e cheio da presença do Senhor. Fiquem com Deus, bons estudos. Até mais.